Tem uma frase antiga sobre blues, né? Que é nada além de um homem bom sentindo-se mal, pensando na mulher que ama. É uma linguagem visceral que, se você é atingido por ela num determinado ponto, se torna a sua força motriz, a sua matéria-prima. É blues é essa ausência de tudo que é bacana na tua vida, né? Aí você vai e faz um blues. É uma música que, apesar das letras falarem de tristeza e de decepções e tudo mais, as pessoas se identificam muito, né? O blues nos Estados Unidos surgiu derivado da work music, né? Que era a música do campo ou a música dos prisioneiros, né? E eles usavam marretas e marcavam o ritmo da batida e cantavam. Numa gemessão ali, numa cantoria. Isso o branco tolerava. De repente colocava uma palavrinha, colocava um negócio africano lá. O blues era cantado com as coisas cotidianas. Mas não foi nem um pouquinho para já passar para que eu estou escravizado por essa mulher, eu estou sofrendo, my baby left me, I woke up this morning e ó, pumba. E aí, com o tempo, alguns brancos começaram a escutar e falar assim, ó, isso aqui tem alguma sonoridade e dá pra gente usar de alguma forma. Aí você fala, putz, só como é legal o blues. E são os caras, né? São os ingleses que conseguiram pegar toda essa coisa dos africanos, né, dos afro-americanos, e transformar numa puta música. Tem o blues triste que é do caralho, mas tem um blues que é contagiante, que, pô, né? É de onde veio o rock and roll. Claro que a gente entrou no blues pela porta do rock, né? Através do rock que é uma história para prestar mais atenção no blues e curtir. E o reggae, jazz, o caralho, tudo veio do blues, né? O rock and roll é o filho número 1 do blues, né? Todo músico que se preze, que quer viver de música, ele tem sim que estudar um pouco sobre blues, tem que conhecer um pouco a história, as pessoas que começaram, porque a partir dali que começou tudo, né? E aquele riff de Hoochie Coochie Man, né? Bem clássico. Blues lento, vai. Acelerado é rock and roll. Tem o shuffle, o pessoal chama de shuffle. A guitarra blues rock, requer uma especialização muito específica. Você tem que meio ser pós-graduado naquele lance. Ele entrou em 70, por aí, no final dos anos 60, aqui no Brasil, e depois ele foi evoluindo gradativamente. Não tinha lugar de blues na minha juventude, era só rock and roll. O primeiro som que eu tenho registro, que eu conheço, foi um som do Tim Maia, que ele gravou em 72 no álbum Tim Maia, que chama Sofre. Esse blues é em português e o interessante, assim, a banda tocando é fantástico. Se você tirar o vocal português, em português, sei lá, e colocar alguma coisa em inglês, parece que é uma banda gringa. Agora sofre, sofre. Tinha aquela banda O Peso, que é uma banda da Bahia de rock, tinha muito blues também. O próprio Made in Brasil fez coisas voltadas pro blues.
O primeiro festival de jazz em São Paulo, que foi em 78, no Palácio das Convenções do AMB. Aí veio o B.B. King, aí, nossa, isso aí, acho que aí foi um grande detonador do que veio depois. Ele começou com os artistas cariocas, né? Assim, mais forte carioca, e depois a cena paulista. Tudo assim, tudo meio começou com aquele festival de 89, do primeiro Nescafé and Blues, que foi festival em Ribeirão Preto. Daí trouxeram para São Paulo, com o patrocínio da Nescafé, 3 anos seguidos de Nescafé and Blues. Fui o mestre de cerimônias nos 3 anos desse festival. Aquele Nescafé que veio a Coco Taylor, eu fui assistir. Foi em São Paulo, foi no Palace. Ah, teve a imprensa, tudo, Jô Soares, os jornais, mas é um negócio mais, né, elitizado. As mídias acharam que era uma coisa chique na época e transformaram a coisa numa moda. E moda passa, né? Então, esse blues com feeling é muito importante, a conversa entre os músicos, ele é bem orgânico, assim, a música que rola, não dá pra mentir. Não tem nada a ver com cena e nem com opção, não é nada pensado nem premeditado. A gente estava tocando num bar na Augusta, a gente fez um intervalo, aí lá fora conversando, o Andrei virou pra gente e falou assim, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente grava um CD, depois a gente faz uma turnê aí pelo Brasil, vai pra fora do Brasil, aí depois disso aí a gente começa a ensaiar, pode ser? Foi tão assim, veio de jam sessions, mas estava tão afiado que a gente já fez shows, o próprio show da PUC ali, ainda mais com o pessoal dos metais. O Andrei eu conheci no Clube Noir, né? Um dia um amigo meu falou, isso aí que é o Andrei Ivanovic, que você fala tanto dele, né? Aí eu fui lá conheci ele, nesse mesmo dia a gente fez uma jam session, né? Tocou numa das primeiras bandas de blues de São Paulo, que foi o Blue Jeans. Eu fiz 2 anos de violão clássico, mas eu já queria ser baixista e tal. Quando eu fui tocar blues mesmo, foi com o Blue Jeans em 96. Aí eu entrei para gravar o disco, lançar o primeiro disco do Blue Jeans, né? Bom, comecei já no show, meu show de estreia foi do Palace Nescafé, abrindo o John Hammond, assim, que ele olhou e falou, "You're devils." Mentiroso e mulherengo, você é um cara. A melhor, assim, musicalmente, durante muito tempo, foi o Blue Jeans, também, que foi um dos melhores trios de blues que eu já vi na vida. Daí fizemos a abertura do B.B. King, que ele abençoou a banda, assim, né? O Ron Wood foi tocar no Bourbon Street, lá a gente teve prazer de vir, posso dar uma canja com vocês? E ele perguntou, assim, ele subiu no palco completamente chapado, assim. A gente tocou 2 músicas, Hideaway, do Freddie King, e a Mission, a gente puxou dos Rolling Stones, ele nem sabia a letra. O cara que começou a gravar blues mesmo, e se identificar e dizer eu sou um bluesman foi, dizer e ser considerado um bluesman foi no Mindeles, né? Eu toquei com o Nuno desde, quando foi, no fim de 99 até 2004, 5 anos eu toquei. Nuno Mindeles foi a minha primeira referência, tem um disco dele aqui, autografado por ele inclusive, né? Eu sou exilado de África, de um país colonizado, uma descolonização desastrada. Perdi tudo aos 17 anos e fui para o Canadá. E o meu pai, a família splitou, né? Meu pai para um lado, a gente morando emprestado. E daí a gente veio reencontrar o meu velho aqui e ficou, né? No Brasil, as coisas mudaram. No exílio eu tive que parar de tocar, até entrar numa banda e continuar tocando, assim. O Nuno Mindeles, ele toca fora, ele toca nos Estados Unidos, ele tocou com os caras do Steve Ray Vaughan, grava com os caras do Steve Ray Vaughan, tá bom pra você? Nuno Mindeles foi o primeiro guitarrista de blues que eu vi tocando na minha frente. Quando eu tinha 11, 12 anos, meu pai me levava nos Sescs, né, pra assistir os shows dele.
E eu achava incrível aquilo lá, né? O Festival de Montreal também foi uma coisa importante. A primeira vez que eu fui, já fui outras, mas daquela vez tinha sempre anunciado com Oscar Peterson, Diana Krall, Prince, John McLaughlin, George Thorogood. Onde ele era considerado lá, falando o Eric Clapton brasileiro e tal. Então, mas o Nuno, eu gostaria de conhecer ele um dia, ia ser bacana. Até tocar com ele junto. Houve um concurso pelo 30º aniversário da Guitar Player americana e então houve inscrições do mundo inteiro na categoria Blues e eu ganhei e a revista falou o ganhador da modalidade de Blues, o melhor guitarrista independente de blues do planeta. Como se um americano viesse aqui ganhar um concurso de pandeiro, sei lá, de samba. Foi igualzinho isso aí. O brasileiro também sabe tocar blues. Assim. Tinha o baixista dele, inclusive, que eu falava, nossa, esse cara é muito bom, né? Que é o Andrei Ivanovic, né? Nossa, o cara é tão bom que toca no Mindeles e tal, né? E hoje eu toco com ele, né? Bacana. Né? E ele fala, o pai dele, fala, eu levava ele no show do Nuno, tinha 14 anos, ele falou, nossa, eu via vocês. Eu me lembro de criança de 9 anos que não podia entrar no Sesc, e o pai vinha, Nuno, meu filho, puta, você não tem ideia de como ele venera isso aí. Nessa época eu falava, esses caras vão ser os caras bons, mais tarde. Os caras que agora têm 9 anos, são os caras que quando tiverem 19 vão estar melhor e aos 29 melhor ainda. Aí, através do Eric Clapton, comecei a ouvir falar de Jimi Hendrix. Aí, quando eu vi o Jimi Hendrix tocando, eu falei, acho que é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, né? Quero tocar guitarra, né? O Carlos, além de ser um puta guitarrista, canta e assim... Ele tem uma coisa que eu sempre falo que é fundamental, ele tem um repertório de blues muito grande, ele conhece as músicas, ele sabe, ele estuda muito sobre isso. Graças a Deus sempre toquei com guitarristas bons e músicos bons, então que bom que tem uma molecada de verdade, né, que você não precisa, você pode até aprender com eles. No final do ano passado, voltei a trabalhar com música, me divorciei num dia, no dia seguinte eu fui ver os caras tocarem, não conhecia ninguém. A gente tocando, tinha um cara sentado sozinho numa mesa, né? Eu não me lembro quem falou, aquele cara é um grande baterista, né? Aí a gente falou, bom, sobe no palco e toca, né? Com um som com a gente, né? Aí quando ele começou a tocar, foi incrível, um ritmo incrível, assim, que deu uma cor diferente pra música. Foi bem... Carlos Viluca Trio nasceu assim, aí de lá pra cá a gente tá tocando. Tem os Prado, que são o pessoal que veio, né, molecada muito boa. Os Prado Blues, que são para mim os melhores, a melhor revelação daquela época, assim, em termos de qualidade musical, o Prado Blues Band. Eu e o Yuri, né, que é o baterista, meu irmão, a gente vem de uma família que tem bastante músicos, né. Meu pai, ele foi batera e ele sempre gostou de Chuck Berry, Little Richard. E aí, anos depois que eu fui pesquisar quem estava tocando nos discos do Chuck Berry, eu percebi que é a banda do Muddy Waters. E a gente começou com essa ideia de montar uma banda nessa ONU em 2001. E a gente teve muita influência na formação musical, que eu sempre cito, do Chico Blues, que a gente morava no mesmo bairro. Então a gente cresceu estudando guitarra e ouvindo discos da coleção dele, saca? Comprei um livro que eu achei num sebo, chamava de Blues Records, né? Que tinha todas as discografias de blues, acho que de 1920 até 1966,
que eles reeditaram isso num volume. Inclusive o Igor tem essa edição, né? E a gente já pegou essa fase do Chico, da internet. Puta, quero ouvir Muddy Waters. Baixava um monte, o Chico copiava. Um dia o Igor Prado chegou pra mim, tocou uma música minha que eu já não sei tocar, assim, de tão técnica. Ele falou, eu aprendi copiando isso aqui. Tocando blues na noite há menos de um ano. Eu já toquei com caras como Ivan Márcio, Fábio Brum, guitarrista da banda Saco de Ratos. Eu toco o que eu amo com as pessoas que eu gosto. É só isso. Então, porra, se eu toco pessoal bem mais velho do que eu, e toco pessoal 20 anos mais velho do que eu toco gente 20 anos mais nova do que eu. Então, eu costumo falar que eu entrei no bar há 25 anos atrás e tô nele até hoje. Só que eu entrei com a guitarra e tô lá até hoje, tocando e me divertindo. O Fábio Brum, quando veio pra cá, se mudou pra cá, do Mato Grosso, ele não conhecia muita gente, ainda que eu já era amigo dele. Ele era da banda Bêbados Habilidosos, lá de Campo Grande. E aí a gente teve uma ideia de fazer uma coisa de blues nós. E eu tive um programa de blues em Londrina, chamado Estação Blues, na Rádio Universidade FM de Londrina. Que foi um programa de maior audiência da rádio. Então minha ligação com o blues já é antiga, assim, há muito tempo. E aí a gente começou a incorporar o blues nas bandas que eu estava tocando já. Eu adoro o que ele escreve há muito tempo. E a gente é bluseiro, né? Os velhos moleques bluseiro roqueiro. E acabou sendo inevitável a gente ter uma banda junto. A primeira ideia era para chamar Saco de Ratos Blues, porque tinha essa coisa de ser uma banda de blues mesmo. Mas a gente começou a tocar tanto rock and roll que virou uma banda, tiramos Saco de Ratos Blues, hoje é só Saco de Ratos. A gente bebe junto, é amigo e compõe pra caralho junto. É tudo muito natural, nada pensado, né? Então juntou essa parte de músicos de blues com a literatura do Bortolotto, que é bluseira, que é visceral, roqueira. Assim nasceu o Saco de Ratos. Pernas pro ar, vir pode estará. Meu melhor amigo é o balcão de bar. Eu acho que é o tipo de coisa tão profunda que não desassocia da maneira que eu vejo, da maneira que eu vivo, como Bortolotto vive, como muitos dos meus irmãos de noite de blues vivem. Falar sobre uma vida burocrata, uma vida tranquila em casa, de família, porque eu não tenho essa vida, né? Eu acho que é uma banda de rock and roll de caras apaixonados por blues. Eu acho que é só você fuçar e conhecer que tem de tudo em São Paulo. Eu diria que ele é vivo, mas ele tá fraquinho, né? Ele tá devagar, assim, em termos de público, essas coisas. São Paulo parece muito uma Chicago, né? Assim, né? Um blues mais urbano mesmo. É legal, porque você tem aquele circuito de blues, né? A gente acaba se conhecendo, né? Parada é que a gente é músico da noite. Quanto mais toca, mais vai se entrosando. Então ali é tudo puta velha de noite. Se profissionalizou bastante, não só em São Paulo, como no Brasil, né? É engraçado porque não tem aquela coisa assim, vamos fazer um anúncio na internet pra montar uma banda de blues. Não, você já conhece todo mundo. Você marca um show em algum lugar, fala, tô precisando de um baixista, chama tal cara. Ah, tem um baterista, eu não posso, mas o outro pode. Músico da noite é isso, né? Toca com várias pessoas, tem que resolver 3, 4 e o som tem que enrolar. Tem um monte de molecadinha ouvindo blues. Muita molecada. Nossos shows mesmo já enche de molecadinha lá. Mas tem uma galera aqui, os fãs mesmo, que acompanham, assim. Não é tão divulgado, mas tem uma galera que gosta, tem um circuito já de festivais bem legais. No blues aqui é pra elite, assim. E não deveria ser, justamente o contrário, né? De onde ele veio, o blues é o popularzão, é o sambão dos caras. Você vai lá, eles dançam. Tem nada de elitista, só você talvez esteja indo no lugar errado, só isso. A gente faz questão de que a cerveja seja barata, é sempre uma coisa que a gente pede pro dono do bar.
baixar o preço da cerveja, porque os amigos nossos não tem grana para ir lá, pagar R$10 de cover e mais uma cerveja cara, sabe? Antes tínhamos vários bares que tocavam blues. Um deles, que era o ícone, era o Mr. Blues. Mais do que tocar no Bourbon, todo mundo queria tocar no Mr. Blues, porque aquilo enchia de quarta-feira a domingo. Realmente teve um momento que tinha mais casas, mas, por exemplo, a gente depende basicamente de tocar em Sescs e no interior, e em festivais, né, internacionais ou não. É difícil porque, por exemplo, casas de show quase não tem para fazer, mas existe os Sescs, graças a Deus temos os Sescs que dá uma tremenda força pro blues, para boa música no geral. A gente tocou no Sesc Osasco, esse projeto de Soul Music, nossa, a galera é uma galera totalmente de outro estilo, assim, é uma galera que vai pro show de pagode mesmo, entendeu? Tava lotado, assim. Eu achei muito bacana isso. O blues é uma música pouquíssimo divulgada na mídia hoje no Brasil. O blues nunca vai ser famoso aqui porque não é a música do país. Não é isso que eu acho que faltava, mas eu achava que faltava um pouquinho mais de exposição, um pouquinho que seja, porque não tem nenhuma, né? Estamos ficando cada vez mais jovem, nesse sentido de brigar e não reclamar, ficar esperando, ai, por favor, me reconheçam, ai, divulguem meu show. Porra, pelo amor de Deus. Não é interessante pro mercado da música que o blues tenha uma grande evolução como os ritmos mais comuns, né? A mídia tá cagando pro rock and roll, imagina o blues então, né? Então não sei se foi o blues que caiu mesmo um pouco e a mídia simplesmente acompanhou a caída, ou se a mídia parou de influenciar e o blues caiu por causa da mídia. Pô, eu faço uma música genuinamente americana, né? Então talvez eu teria mais reconhecimento nos Estados Unidos, mas não é só como o blues, né? Que se foda os grandes veículos da imprensa. Por que eles estão quebrando como quebraram as gravadoras? Chama internet, né? Algo bem hippie, algo bem de todo mundo. Então é muito interessante. Eu posto alguma coisa no Facebook, em segundos já tem um monte de curtiu, em segundos, minutos já tem um monte de comentário. Então, pau na bunda da grande imprensa, pau na bunda das grandes gravadoras. Não precisamos mais de vocês, sacou? Vai ter um monte de gente que vai falar, é a minha vida, né? Blues tem uma definição muito legal, os caras falam, blues, bicho, são 3 acordes só. Você não tem muito lugar para se esconder ali. Entendeu? Ou você toca ou nem arrisca, você vai fazer feio. O blues é música boa. E a música boa é quase que uma religião, assim, né? Então... É a origem, assim, de vários estilos que eu gosto. Eu acho que foi casual, assim, não acho que não foi um negócio que escolhido, assim. Blues não adianta treinar, não. Mete a cara aí, dá porrada. Blues é de verdade, blues é culhão, né? Blues é pra quem tá pronto pra bater, apanhar, pra se expor, pra viver intensamente, queimar antes da hora. Blues não é pra talvez, né? Uma coisa é encher seu bolso, né? Outra coisa é encher sua alma. O blues pra mim é o que alimenta a minha alma, né? O blues me trouxe vários amigos, me trouxe várias histórias, boas risadas, enfim. Quem tá no blues hoje tá por paixão. Eu sou escravo desse gênero, não como formato final, mas tudo que eu fizer é blues. Se eu quiser fazer um disco de samba, é o blues que está fazendo. Se eu quiser fazer um disco de rock, é o blues que está fazendo. Se quiser fazer um disco de MPB, é o blues que está fazendo. Eu amo blues, hoje, 25 anos depois, mais do que eu amava 25 anos atrás. Então eu não me vejo tocando nada além disso aí, nem quero, nem vou fazer isso. Para mim é um vírus, ele entra na veia e não sai mais. É uma relação
turbulenta, meio de amor e ódio, assim. Na verdade, eu tento me livrar do blues e já descobri que nunca vou conseguir. Vou fazer só o turnaround do blues. O que é o turnaround? Turnaround é aquele negócio que fecha e faz o fim. É assim. E aí? Nossa, até no jogo foi mais fácil. Eu preciso fazer uma pausa. Obrigado. Bia, você não tá fazendo nada? Você não pega mais uma cerveja pra mim? Por favor. Vai parar de gritar aí, caralho. Deixa eu te perguntar se for. Vamos dar uma pausa. Ô pessoal, depois edita aí coisa, porque eu tenho a tendência a ser linguarudo. E antes que me esqueça, muito obrigado aí pela oportunidade. Tá boa essa história do blues pra você?